Olá, amigos. É com grande alegria que mais uma vez nos encontramos no nosso projeto semanal de recapitulação da lição da Escola Sabatina, nosso projeto Pão Diário Lês. Quero agradecer a companhia de vocês a cada semana, tem sido uma bênção, agradecer aos comentários que têm sido aí colocados no YouTube, também no Facebook, e dizer que realmente eles nos motivam a continuarmos a fazer um trabalho para a glória do nosso Deus, né? Dizer também que você pode estar se inscrevendo ali no canal do YouTube, Projeto Pão Diário Lês. Ative ali o sininho para receber as notificações com as nossas atualizações, né? Nós estamos chegando ao final de mais um trimestre, nós estamos hoje na lição de número 11. Já quero dizer que você pode estar adquirindo a sua nova lição, fazendo a assinatura da nova lição. Acesse aí o site cpb.com.br, casopublicadorabrasileira.com.br, veja ali as orientações para que você possa estar recebendo a próxima lição, que tem como título Vida, Morte e Eternidade, ok? Nossos próximos 3 meses, a partir do mês de outubro, novembro e dezembro, nós vamos estar tratando desse assunto, ok? Mais uma vez, vida, morte e eternidade, você já pode estar correndo atrás de adquirir sua nova lição. Não fique fora destes assuntos que simplesmente serão fantásticos. Nossa lição de número 11 tem como título Esperando no Crisol, e mais uma vez vamos pedir a iluminação do Espírito Santo para entendermos, na medida do possível, o que Deus quer falar para cada um de nós. Feche teus olhos, cubra sua cabeça, oremos. Bondoso Deus, em nome de Jesus, nesse momento iremos abrir a Tua palavra e queremos pedir a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da mesma. Que o Senhor nos ajude a entender os Teus planos para cada um de nós, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esperando no crisol, lembrando que durante todo o trimestre nós estamos falando a respeito de provações, título da lição desses 3 meses, provados pelo fogo. Esperando no crisol, o verso para memorizar, ele se encontra no livro de Gálatas. Você pode abrir a tua Bíblia aí no capítulo 5 do livro de Gálatas, no versículo 22. Eu vou estar lendo diretamente a lição, você pode ler diretamente na lição na parte de sábado, ou ler diretamente na tua Bíblia, o livro de Gálatas, o capítulo 5, o versículo 22. Esse aqui é o nosso verso de pano de fundo, nosso verso para memorizar, e diz assim o versículo 22, mas o fruto do Espírito é longanimidade. Capítulo 5, versos 22 e 23 do livro de Gálatas, está falando a respeito do fruto do Espírito Santo, e são 9 os frutos do Espírito Santo. E longanimidade é um desses frutos, né? Um desses frutos é longanimidade, que você pode substituir a palavra, ou simplificar a palavra por paciência, um dos frutos do Espírito Santo, né? Um dos frutos do Espírito Santo é paciência. Nós vamos estar tratando um pouco mais a respeito da palavra longanimidade, uma vez que a palavra longanimidade ele vai além do que o simples pensar na palavra paciência, né? A palavra longanimidade vai mais profundo, vai mais além. Mas, enfim, né? A lição está tratando aí dessa questão de paciência nos momentos mais difíceis, né? E delicados que nós estivermos aqui nessa terra, nessa vida, né? A lição está falando como nós nos comportamos durante esse processo de crisol, o exercício da paciência, né? Um dos mais difíceis crisóis que nós podemos enfrentar é essa questão da provação da espera, né? Sofrendo, esperando para que a coisa mude de figura, né? Realmente é uma coisa dificílima, né? E a lição está nos orientando a como enfrentarmos esses momentos de espera diante da provação, né? Que lições nós podemos aprender sobre a paciência, né? Enquanto nós estamos aí nesse processo de refinamento, nesse processo de sofrimento, nesse processo de crisol, ok? Então, lição de número 11 tem como título Esperando no Crisol. Na parte de domingo da lição, ela está dizendo assim a respeito, o guia da lição está como subtítulo aqui na parte de domingo,
o Deus da paciência, né? Nós já ouvimos bastante coisa a respeito dessas nomenclaturas, digamos assim, de Deus, né? Jeová Jiré, Jeová, né? Deus El Shaddai, etc. e tal, né? Mas o Deus Todo-Poderoso também é conhecido como o Deus da paciência. Em outras palavras, esse Deus é conhecido como Deus da longanimidade. No capítulo 3, o versículo 9 de 2 Pedro, ali está nos orientando os motivos pelos quais ainda Jesus Cristo não retornou a essa terra, né? E um dos motivos pelos quais Jesus Cristo ainda não voltou nessa terra, quem sabe o principal motivo pelos quais pelos quais Jesus Cristo ainda não voltou a essa terra, seja a questão da longanimidade de Deus, da paciência de Deus, né? Então, a raiz da palavra longanimidade, ela vai além apenas do que fica na superfície ali, quando a gente pensa no seu significado como paciência, né? A paciência, ela tem a longanimidade, na etimologia, nós podemos dizer assim, ela tem o sentido de uma espera em sofrimento, né? Ou seja, a pessoa está sendo provada, ela entende que está sendo provada e ela espera, né, com paciência, e ela sofre durante essa espera, né? Tem a ideia mais ou menos de alguém que espera no crisol e não sai desse crisol enquanto ele não entende as lições que precisariam ser absorvidas durante esse processo de refinamento, durante esse processo de sofrimento, né? Então, vai muito mais além do que simplesmente a questão da paciência, né? É alguém que suporta o sofrimento com extrema paciência, né? Suporta o sofrimento com extrema paciência. E o capítulo 3, o verso 9 do livro de Pedro, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia rapidamente lá. O livro de 2 Pedro, que fica lá pertinho do finalzinho da Bíblia. Eis aqui um dos motivos de Cristo ainda não ter voltado dessa terra, né? Capítulo 3, o verso 9 do livro de Pedro diz assim: na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como alguns pensam, né? Pelo contrário, ele é longânimo por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos cheguem ao arrependimento. Um dos motivos pelos quais Jesus Cristo ainda não voltou nessa terra é porque ele está esperando você tomar a sua decisão, né? As profecias a uma se cumpriram, né? Faltando poucos detalhes, podemos dizer assim, né? Mas uma das razões porque Jesus ainda não voltou a essa terra, porque essa terra ainda existe, é porque Deus ainda é longânimo, ele é paciente, ele sofre nesse período de espera, ele sofre esperando que você o aceite, né? Mas tudo tem um limite. Mas a profecia diz que o Deus é o Deus da paciência, e ele espera que seus filhos reflitam também esse processo de paciência nos crisóis que nós passamos aqui nesta terra, né? No livro de Salmos, o guia da lição está nos orientando a lermos Salmos 27, 14, também Salmos 37, o versículo 7, né? E esses versos estão fazendo referência à questão da paciência, né? É bem verdade que em Romanos, o capítulo 15 e o versículo 5, você pode estar lendo aí direto na sua Bíblia, né? Eu vou abrir aqui na minha também, vamos abrir juntos então, né? Romanos, o capítulo 15, vou pedir para você abrir aí. Romanos, o capítulo 15 e o versículo 5, está fazendo referência à paciência do nosso grande Deus e orientando que nós também, interessante que o capítulo 15 de Romanos está falando a respeito da paciência de Deus, da paciência do seu Cristo, né? E nos orientando a buscarmos essa semelhança com Deus e com Cristo de paciência. E o versículo 5 diz: que Deus, aquele que concede longanimidade e ânimo, ou em outras palavras, aquele que concede paciência e ânimo, nos ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, né? O Deus da paciência. Pedi também para que você abra no livro dos Salmos, Salmos 27, Salmo 27, é o Salmo 27,
E o versículo 14, olhamos, vamos ver o que diz aqui a santa e poderosa palavra de Deus, né? Paciência, espera, né? Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Essa é a poesia aqui do final do Salmo 27, né? Dizendo para esperarmos no Senhor, temos coragem de esperar no Senhor, né? E sim, espere pelo Senhor. Capítulo não, Salmos 37 agora, o versículo 7, ainda falando com respeito à paciência, né? Ainda falando com respeito à longanimidade, Salmo 37, o verso 7, a Bíblia diz o seguinte, né? Aquieta-te na presença do Senhor, espere nele com paciência ou com longanimidade, não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. Você espere na presença, aquiete-se e espere pelo Senhor com paciência, tá certo? Isso aqui é nas orientações aqui, nossas primeiras considerações aqui na parte de domingo, né? Paciência também pode ser traduzido como um sofrer muito, podemos dizer assim, né? A lição de domingo está nos orientando aqui, um agitar-se, tremer, estar ferido, estar triste, porque de fato esperar não é algo tranquilo, podemos dizer assim, é algo que nos causa bastante ansiedade, a realização de algum sonho, ou sair de alguma situação difícil nos causa bastante ansiedade. Parte do domingo vem falando assim, no tempo de Deus, né? Deus tem um tempo certo para cada coisa, para todo o propósito, Deus tem um tempo certo para nos responder, Deus tem um tempo certo para tudo. Nosso Deus é organizado. A profecia diz, você pode abrir a Bíblia no livro de Eclesiastes, vamos abrir a Bíblia no livro de Eclesiastes, o capítulo 13, é um capítulo também bem conhecido, e falando a respeito de tempo para todas as coisas. Sem dúvida alguma, você, se não leu, já ouviu. Nós vamos estar considerando o versículo 1, que diz assim, há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade embaixo do céu, né? Subtítulo da parte de segunda-feira, no tempo de Deus, né? O livro de Romanos, capítulo 5, verso 6, Gálatas, capítulo 4, verso 4, está dizendo assim que Jesus Cristo veio no limiar do tempo para nos trazer a salvação. Em outras palavras, Jesus Cristo veio no momento certo para trazer a salvação para cada um de nós. E como é que nós sabemos que é o momento certo? Primeiro porque estava estabelecido pela profecia, e depois porque Deus falou que era o momento certo. E se Deus que nos ama, que é nosso bem, falou que ele tem um tempo certo, que ele teria um tempo certo para a vinda de Jesus, para o seu ministério aqui nessa terra, Jesus Cristo, sem dúvida alguma, veio no tempo certo. Então, abra a tua Bíblia também no livro de Romanos, no capítulo 5. Abramos as nossas Bíblias, capítulo 5 do livro de Romanos. O versículo é o 6, assim diz a santa e poderosa palavra de Deus, né? Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa, no momento certo, e morreu por nós, os pecadores, né? Cristo veio no momento certo para morrer por nós, para ministrar por nós aqui nessa terra, os pecadores. E se você ler o capítulo 4, verso 4 do livro de Gálatas, ele está fazendo referência no mesmo sentido, né? Cristo chegou no tempo certo, no momento correto, Deus enviou seu Filho. E a lição é clara, Deus tem um tempo certo para todas as coisas, né? Capítulo 20 do livro, se eu não me engano, de 1ª ou 2ª Crônica, diz que creia no Senhor, o vosso Deus, capítulo 20, creia no Senhor, o vosso Deus, e estará seguro, creia nos teus profetas e prosperareis. E por que eu estou dizendo isso? Porque a lição aqui está falando de Daniel, capítulo 9, né? Profeta escatológico, né? Daniel, capítulo 9, o versículo 24 ao versículo 25, né? Uma profecia que aponta para a vinda, que aponta para a vida, ministério, vinda, vida, ministério, morte
e ressurreição de Jesus, certo? Capítulo 9 do livro de Daniel, do versículo 24 ao versículo 27, nós vamos fazer a leitura desses versículos, porém não vamos fazer uma consideração mais profunda, porque realmente demandaria bastante tempo, mas ali está falando das profecias das 70 semanas. Nós vamos argumentar aqui rapidamente o que essas profecias significavam, e para isso, peço que você abra a tua Bíblia aí no capítulo 9 do livro de Daniel, livro do profeta Daniel, o capítulo é o 9, livro do profeta Daniel, o capítulo é o 9, o versículo é do 24 ao versículo 27. Passamos então a leitura, né? Eu vou colocar numa versão, eu vou mudar aqui a minha versão, eu estou numa versão, uma versão um pouco mais, digamos, mais moderna. Eu vou colocar numa tradução um pouco mais antiga, a tradução Almeida Revista e Atualizada. Essa é uma versão que eu gosto bastante, que nos faz entender com ainda mais tranquilidade o capítulo 9, ainda que seja uma versão não tão atualizada quanto a versão transformadora, nos faz entender ainda com mais detalhes o capítulo 9, verso 24 ao 27 do livro de Daniel, profecia das 70 semanas, e assim diz a profecia: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre sua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, ou até o Cristo, o príncipe, 70 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Do verso 26 diz: depois das 62 semanas será morto ungido e será morto ungido e já não estará. E o versículo 27: ele firmará aliança com muitos por uma semana, mas a metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E tem alguns detalhes aqui no versículo 26 e no versículo 27, que não é interessante nós fazermos a aplicação agora, porque não acontece no mesmo momento, mas no momento futuro, depois da passagem de Jesus por essa terra. Em algum outro momento aqui de estudo a gente pode argumentar a respeito disso. Mas as profecia das 70 semanas, 70 vezes 7, que dá um período aí de 490 anos, colocado especificamente sobre o povo judeu, né? O povo judeu estava no exílio, e haveria uma ordem para que eles reconstruíssem a sua cidade novamente, que eles saíssem do exílio, que voltassem para casa e reconstruíssem a sua cidade, né? E a profecia diz que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, 7 semanas e 62 semanas, e depois uma semana, e etc. e tal, metade da semana, e a gente vai argumentar mais ou menos por cima aqui, para que você também, não totalmente por cima, que você não entenda, mas que você, não de uma maneira tão profunda, que levaria que você entendesse detalhes assim, simplesmente maravilhosos. Mas a saída da ordem, ela acontece entre o ano antes de Cristo, entre os anos 457 e 456, né? 7 semanas estão 7 semanas, 7 semanas é a duração que eles levam, é o tempo que eles levam para a reconstrução do templo. 7 semanas, né? 7 vezes 7 é um período de 49 anos, né? Depois de 49 anos, ainda haveria 62 semanas até a vinda de Jesus Cristo, né? 62 semanas, 62 vezes 7, que daí daria aí 434 anos. E se você somar 434 anos com mais 49 anos, você vai chegar aí no ano 483. E se você fizer o ano 483 menos 457, que é o ano em que é dada a ordem para que eles possam voltar e reconstruir Jerusalém, você vai chegar no ano de
26, 27, que é até um ungido, até um príncipe, até Jesus. No ano 26 e 27 é quando Jesus Cristo ali inicia o seu ministério, né? No ano 26, 27, Jesus Cristo é batizado nas águas do Rio Jordão. Se você pegar o período de 70 semanas, que é 490 anos, menos 456 para 457 aí, que é dada a ordem para eles voltarem para reconstruir a cidade de Jerusalém, você vai chegar no ano 34, né? O ano onde Estevão é morto, etc. e tal, o apóstolo Paulo, então, é convertido. Mas, enfim, nós chegamos aqui depois de 483 anos, no ano 27, Jesus Cristo aparece, se batiza, ele é ungido, é batizado no Rio Jordão, né? Porém, 483 para 490 faltava uma semana, né? Ou seja, faltava 7 anos. E a profecia diz, nós lemos aqui, que Jesus Cristo desenvolveria o seu ministério durante 7 anos, mas que na metade desses 7 anos Jesus Cristo seria morto, né? Jesus Cristo, então, teve um ministério de 3 anos e meio, né? Ano 30, 31, Jesus Cristo ali é morto, né? Ainda faltava uma semana e meia para esse período de 490 anos determinado sobre o povo judeu para que eles voltassem a Deus, né? E depois da morte de Jesus Cristo, os seus filhos, os seus discípulos continuaram ali a levar o evangelho de salvação tal como Jesus Cristo fazia, né? Então, no tempo de Deus, Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Deus tem um tempo determinado para poder permitir que você passe por um crisol, porque eles têm coisas para que você entenda, absorva. Ele tem lições para que você possa aprender, e essas lições são para que você possa um dia ter a vida eterna. Então, no tempo de Deus, eu não sei se eu estou falando para alguém aí que está passando um crisol terrível e já está ficando chato, digamos assim, né? Simplesmente o sofrimento não desaparece, o problema da família já dura meses, já dura anos, o problema no emprego, dificuldades no trabalho já duram anos, ou falta de emprego e dificuldades de encontrar outro emprego já duram anos, crisóis e mais crisóis. No tempo de Deus, a orientação da Bíblia é essa, a gente não pode fugir dela. No tempo de Deus, ele há de responder às suas inquietações, ele há de responder às suas orações, ele há de mudar esse estado de coisa, porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, e no capítulo 9, versículo 24 ao versículo 7 do livro de Daniel, nós conseguimos entender, entre outras e outras profecias bíblicas, que Deus faz tudo no tempo certo, ele faz tudo no tempo, não no tempo que nós queremos, mas no tempo que será uma bênção para nossas vidas, né? Podemos nunca saber o motivo pelo qual temos que esperar tanto. Portanto, aprendemos a viver pela fé, né? Nós não conseguimos encontrar outra razão para isso, né? Nós não conseguimos encontrar outra razão para isso, nós não sabemos o porquê, de repente, demora tanto esse crisol, né? Mas a Bíblia diz, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, né? Que nós temos que viver pela fé e não pela vista. Nós não estamos vendo, mas nós temos a certeza que existe um Deus trabalhando por detrás de todas as coisas e trabalhando para a nossa salvação. Parte de terça-feira eu venho falando a respeito da experiência de Davi, né? Davi, um exemplo prático de espera. Interessante aqui, né? A paciência de Davi, né? No capítulo 16 do livro de Samuel, a profecia diz que Davi ele foi ungido rei pelo profeta Samuel. Ainda guri, ainda criança, né? Foi ungido rei pelo profeta Samuel. E simplesmente a coisa não aparece. Não. Ungido rei pelo profeta Samuel, por ordem de Deus. Deus falou que Davi seria rei, mas parece que a partir dali as coisas começaram a dar ruim, né? Começaram a dar errado para Davi, né? Não sei se eu estou falando para alguém que recebeu um chamado de Deus, abriu o coração e falou: Jesus, entre em meu coração e faz morada, transforma a minha vida para o melhor, e parece que a coisa não funcionou, não está indo por esse caminho. Deus está te falando hoje, em nome de Jesus, para você observar a experiência de Davi e aguardar em Deus com paciência. É difícil, sem dúvida alguma é difícil. É o maior dos crisóis, esperar na aprovação, sem dúvida é o maior dos crisóis, mas Deus está falando: aguarde em mim com paciência. E a experiência de Davi diz que
Davi, no primeiro momento, ele é chamado para ser um músico para acalmar os espíritos ruins que perturbavam a Saul, né? Depois ele se torna herói porque ele mata o gigante Golias, né? Tanto Jonathan, que é seu amigo pessoal, né, quanto seu pai Saul sabia que Davi era o próximo rei, porque Deus estabeleceu que Davi seria o próximo rei, mas não era isso que Saul queria, né? Saul queria que a sua linhagem perpetuasse no trono, e Saul então decidiu matar Davi, né? E Davi então tem que fugir para montes e valados, para deserto, enfim. Davi precisa fugir, e num determinado momento Davi está em um lugar e recebe a informação que Saul está vindo para matar, né? Saul também recebeu a informação de onde estava Davi. Saul, com a sua cavalaria, vai contra Davi, vai num objetivo militar para matar a Davi, e estabelece-se ali no arraial, à noite, esperando o dia seguinte para continuar sua empreitada contra Davi, né? Mas a profecia é simplesmente fantástica. Você pode estar lendo isso no capítulo 24, no capítulo 23, 24, 25, 26 do livro de 1 Samuel, né? A profecia diz que enquanto Saul está ali dormindo com seus guerreiros, com a lança próxima à cabeça, uma lança próxima ao seu corpo, com a botija de água ali pertinho também, Davi se apresenta de maneira sorrateira, porque Deus fez com que caísse um sono profundo ali sobre o exército do rei Saul. E sobre Saul, Davi, com seu soldado chamado Abisai, ele vai até onde está Saul, e quando chega ali onde está Saul, abra a tua Bíblia aí no capítulo 26 do livro de 1 Samuel, abramos as nossas Bíblias. Eu vou aqui agora colocar na versão um pouco mais moderna, vou colocar na versão transformadora, que é a versão que foi utilizada aqui para a elaboração dessa lição. Então, 1 Samuel, o capítulo é o 26, nós vamos ler o verso 8 ao verso 11, olha o que diz a santa e poderosa palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 26, o verso do 8 ao 11, olha o que diz o verso 8. Abisai disse a Davi: certamente desta vez Deus o entregou o inimigo nas tuas mãos. Agora deixe-me cravá-lo na terra com um só golpe da lança, não precisarei de outro, só deixa-me dar um golpe. O versículo 9 diz, Davi falando para Abisai: ninguém será considerado inocente se atacar o ungido do Senhor. Olha que coisa simplesmente maravilhosa. Por certo, o Senhor ferirá Saul algum dia, ou ele morrerá de velhice, ou na batalha. Versículo 11, que o Senhor me livre de matar o homem que ele ungiu, mas vamos pegar a lança e o jarro de água que estão perto de sua cabeça e depois vamos embora, né? É interessante o versículo 10 aqui, entre outras coisas, né? Versículo 10 diz assim que, em outras palavras, se nós pudéssemos simplificar, no versículo 9, Abisai disse: olha, me deixa dar-lhe uma pancada com essa lança aqui, que eu só preciso de um golpe e acabo com tudo, né? Mas interessante no versículo 10, que Davi diz mais ou menos o seguinte, né? Olha, Saul não é um problema meu. Saul é o ungido de Deus. Então, Saul é um problema de Deus. Interessante isso aqui, né? Davi diz assim, olha, eu não serei culpado na morte do ungido de Deus. Versículo 10, porque Saul é um problema de Deus. E Deus vai agir. Eu estou nas mãos de Deus, assim como Saul está nas mãos de Deus. Eu sou um servo de Deus, assim como Saul é um servo de Deus, é um ungido de Deus, ainda que ele haja de maneira satânica, é um servo de Deus. Eu sou um problema, entre aspas, de Deus. Saul é um problema de Deus, e Deus vai agir. Eu não preciso me levantar, eu não preciso matar. Se ele me ungiu rei, se Deus me ungiu rei através do seu profeta Samuel, eu não preciso me adiantar ao fato e matar a Saul. Não é porque esses levantes todos, esses problemas todos estão sobre mim,
que Deus não vai cumprir a sua boa palavra para comigo. Eu quero te dizer, amigo, uma coisa em nome de Jesus. Se você aceitou a Ele, você está passando um crisol e você crê nas promessas do Senhor, tenha certeza que se Deus te chamou, Ele vai te dar vitória. Não precisa se antecipar, se desesperar, largar tudo, enfim, ficar nesse estado de aflição. Olhe para o exemplo de Davi. Davi confiou que Deus resolveria os seus problemas. E o que os seus inimigos, em outras palavras, que os seus problemas também eram um problema de Deus e que Deus resolveria essa questão. Que exemplo simplesmente fantástico da paciência de Davi, né? E Davi, depois que ele se afasta ali dos soldados dormindo, etc., ele fica ao longe e começa a dar uns gritos: olha, vocês não vão acordar aí, seus dorminhocos, etc., né? E as pessoas acordam e Davi diz para o rei: olha, eu poderia ter matado você, né? O Senhor entregou nas minhas mãos, mas eu não fiz isso porque tu és um ungido de Deus, né? E Saul fica profundamente agradecido, abençoa Davi, Davi vai para um lado e Saul vai para um outro lado. E agora, se Saul tivesse, se Davi não tivesse tido esse momento de paciência, de espera, tivesse matado o rei, seus soldados, a família do rei, as coligações com outras nações, todas esses levantes iriam contra Davi. Ou seja, se Davi não tivesse esperado no Senhor, né, se não tivesse tido paciência de colocar todas nas mãos de Deus, ele poderia ter tido um problema simplesmente terrível. É possível também que eu esteja falando para alguém que deixou de esperar no Senhor, acabou ficando impaciente, tentou resolver a sua maneira, e ao invés de resolver, de apagar o fogo com água, acabou jogando combustível no fogo, e o fogo aí está terrível, né? Quero te pedir em nome de Jesus, Deus continua esperando que você coloque os problemas na mão dele, e ele vai te ajudar a resolver esse estado de coisas. Creia no Senhor, creia na força do seu poder, né? Na parte de quarta-feira diz a respeito de Elias. Por um lado, Davi é um exemplo de espera e paciência, por outro lado, Elias, na parte de quarta-feira ali, está falando que é um exemplo de precipitação. E a profecia diz que Elias está no monte Carmelo, e tem alguns sacrifícios ali que Elias colocou para que Deus respondesse, e do outro lado do Monte Carmelo estava 450, na verdade, mais de 800 profetas de Baal, um Deus falso, né? Também com o seu sacrifício, e o desafio era que aquele Deus que respondesse pelo fogo, esse seria o Deus que deveria ser adorado. E louvado seja Deus, o Deus de Israel, né? O Deus Todo-Poderoso, o seu Deus, ele respondeu às petições do profeta Elias, né? As orações do profeta Elias, e derramou fogo do céu, e o fogo do céu desceu sobre o altar que Elias ali havia erigido, né? E o interessante é que após Deus responder dessa forma e mostrar-se ser então um Deus verdadeiro, o Deus que deveria ser adorado, Elias então matou a espada a todos os profetas de Baal. Imagina como é que não foi a carnificina e sangue para todo lado, enfim, não vou entrar nesses detalhes, mas a carnificina foi sem dúvida alguma extraordinária, foi tremenda. E essas notícias chegaram a Jezabel, que era sacerdotisa de Baal, e era aquela que abençoava, digamos assim, que administrava, que orientava, que dava o suporte todo para os profetas, os 450, mais de 800, como eu disse, profetas de Baal. E quando ela soube dessa informação, ela disse, no capítulo 19, verso 2 do livro de 1 Reis, né? Abra a tua Bíblia lá. 1 Reis, o capítulo 19, vamos abrir. 1 Reis, o capítulo 19. Deixa eu achar aqui, você vai achando aí. 1 Reis, o capítulo 19, o versículo 2, assim diz a santa e poderosa palavra de Deus. Ela disse assim: por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Que coisa tremenda, né? E Elias ficou com um medinho terrível, né? Vamos usar medinho, que na verdade é uma coisa séria. Elias ficou simplesmente aterrorizado, né? Elias ficou aterrorizado e disse: olha, mas essa mulher vinha atrás de mim, a coisa complicou, né? E Elias então fugiu e correu e foi para um deserto, etc e tal, né?
E nesse deserto, você pode ler tudo isso no capítulo 19, nesse deserto o Senhor, o anjo do Senhor apareceu a Elias, né? E enquanto Elias dormia embaixo de uma sombra, o anjo ali colocou um bocado ali de água, também colocou uma porção de pão, acordou Elias, Elias comeu, reclamou da vida, queria morrer, olha, eu quero morrer, a minha vida não faz sentido, esses problemas todos, eu coloquei-me nas suas mãos, Senhor, e essa mulher agora quer acabar comigo. Parece que Elias esqueceu que aquele Deus que respondeu pelo fogo, ele não tinha morrido, ele continuava vivo, ele continuava, inclusive, alimentando ali Elias, no deserto ali, né? Interessante, uma sombrinha no deserto, e Deus ali continuava com Elias ali, né? Mas Elias resmungou com Deus e etc e tal, dormiu de novo, acordou, e dessa vez a refeição foi mais substanciosa ainda, e Elias, a partir daí, andou 40 dias e 40 noites a um outro lugar. E quando Elias chegou nesse outro lugar, ele adentrou uma caverna que quis ficar isolado, né? E Deus bradou lá de fora para Elias: Elias, o que fazes aí? Né? Interessante aqui. Quero te dizer duas coisas. Primeira coisa, Deus foi atrás de Elias no deserto. Pode ser que eu esteja falando para alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, ou alguém que ainda não aceitou o Senhor e continua nos desertos dessa vida. Quero te dizer que Deus ainda insiste contigo, né? Deus continua buscando-te no deserto, e creia que mesmo no deserto dessa vida, Deus tem todo um cuidado contigo, assim como ele teve com Elias, né? Mas você precisa atender a voz de Deus. Mas Elias ainda continuou correndo, continuou se escondendo. Elias deprimido, Elias precipitado com medo da situação que aconteceria com ele por ocasião do levante de Jezabel, se esconde na caverna, né? Depressivo, deprimido, se esconde na caverna. E lá na caverna, mais uma vez, Deus encontra Elias. Quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus, você talvez que esteja passando por depressão, né? Sabemos que existem estágios de depressões simplesmente terríveis, e o estágio mais terrível é quando a pessoa se isola da sociedade, né? Não quer ver ninguém, quer ficar no quarto isolado, quer dar cabo da vida, a vida não faz mais sentido. Deus está te falando através dessa lição da Escola Sabatina na parte de quarta-feira, que ele não se esqueceu de você. E ele está falando: olha o que fazes aí. Enquanto tu estás aqui, eu estarei aqui contigo. Mas eu preciso que tu saia para fora, eu preciso que você me dê uma oportunidade para mostrar que eu estou contigo, não somente no momento dos bons, ali no Monte Carmelo, mas estou contigo nesse momento agora. E eu vou estar contigo depois que você sair dessa caverna, porque nós temos grandes coisas a realizar ainda. Deus está falando isso para você, creia. Ele está falando isso para você em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Então, Elias foi precipitado, poderia ter aguardado em Deus, né? Infelizmente, entrou numa situação difícil, mas mesmo não sendo precipitado, Deus não abandonou Elias. Você que abandonou a Deus por algum motivo, a lição está te dizendo que Deus não abandonou você, está te dizendo o que fazes aí. Você precisa voltar a mim. Nós temos uma longa jornada, nós temos muito trabalho a desenvolver ainda. Tá certo? A lição, a pergunta 8 aqui, na verdade, a orientação 8 aqui, ela está falando a respeito de alguns personagens que acabaram tomando a decisão precipitada de tomar algumas atitudes, tomar as rédeas nas suas próprias mãos, né? Eu não vou ler tudo aqui, o tempo para não ficar muito extenso, mas Gênesis, no capítulo 16, o verso 1 ao verso 3, vem falando aqui a história de Sara, ou de Saraí e Abrão, né? De Sara e Abraão, né? Deus prometeu um filho, o filho não via, e Sara tinha uma serva chamada Agar, e ela pediu para que Abraão, então, tivesse um filho com Agar, e nós sabemos todo o problema. Abraão e Sara deveriam ter esperado no Senhor, mas acabaram tomando tentando tomar as rédeas da situação em suas próprias mãos e criaram simplesmente um grande problema. A profecia diz, no capítulo 20, verso 20 ao verso 12, a história de Moisés, né, que impaciente bateu na rocha uma vez que Deus disse: olha, fala apenas com rocha. Moisés impaciente devido ao crisol terrível que estava passando, difícil, o povo murmurando, Moisés muito bravo, acabou batendo na rocha e batendo na rocha uma segunda vez, e infelizmente perdeu de entrar na terra de Canaã, a terra de Canaã terrestre, né? Você vê que ele está falando para alguém que se impacientou e acabou saindo, desviando do caminho do Senhor, porque os crisóis, os problemas dessa vida eram muitos, e você pode perder
a Canaã terrestre, assim como Moisés acabou perdendo a Canaã terrestre, mas Moisés pôde ganhar a Canaã celestial. Em outras palavras, Deus está chamando você através dessa lição a voltar a seguir para Canaã não terrestre, mas agora para Canaã celestial. Ele vai estar te ajudando. Na parte de quarta-feira ainda, Juízes, capítulo 14, verso 1 ao verso 3, está falando ali a história de Sansão, que estava doido para casar, e de repente estou falando para alguém que está doido para casar também, a idade chegou, o tempo chegou, você acha que tem que ser agora, depois vai ficar um pouco mais difícil, tanto homem quanto mulher. Sansão estava andando por alguns lugares e tal, e viu uma mulher que não era dos filhos de Deus, e a orientação de Deus era para que se casasse, para que os filhos dele se casassem com pessoas que eram da mesma religião. Mas não, Sansão estava agitado, Sansão estava precipitado, ele estava obcecado por uma filisteia e acabou então casando, mesmo contra gosto dos seus pais, os seus pais orientando ele a esperar no Senhor, casou-se a contragosto dos seus pais e a vida de Sansão foi simplesmente muito, muito difícil. Finalizando, então Deus está te pedindo aí para você poder não ser precipitado e esperar inteiramente no Senhor. Finalizando na parte de quinta-feira, o subtítulo está dizendo o seguinte, né? Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu estou colocando aspas aqui porque Deus não satisfará todos os desejos do seu coração. Deus satisfará os desejos do seu coração que forem para o teu bem, que forem para a honra e para a glória do nome dEle, né? Isso está registrado lá em Salmos 37, o verso 4, né? E o que significa agradar-se do Senhor, né? O que significa agradar-se do Senhor? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Em outras palavras, agradar-se do Senhor é confiar inteiramente no Senhor. É confiar inteiramente no agir do Senhor. No Salmos 37, todo o capítulo aí, o salmista está falando, Davi está falando a respeito da experiência de inimigos, de pessoas que querem o seu mal. E como é que você deve reagir diante de pessoas que querem o seu mal, diante de pessoas que querem acabar com você, acabar com a sua paz, né? Abra a tua Bíblia aí em Salmo 37, mais uma vez. Salmo 37. Nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos ler o versículo 1, versículo 5, versículo 7 e o versículo 8 do Salmo 37. E o versículo 1 diz assim: não se preocupe com os perversos, nem tenha inveja dos que praticam mal. Em outras palavras, não se preocupe com os perversos. As pessoas que se levantam contra você, as pessoas que maquinam contra você, não se preocupe. O versículo 5 diz assim, Bíblia: entrega o teu caminho ao Senhor e confia. Né? Versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor e confia. Nós entendemos que não é difícil, digamos assim, que talvez mais difícil do que entregar os caminhos ao Senhor é confiar. Mas Deus diz, entrega os teus caminhos ao Senhor e confia. No versículo 7 diz assim, aquieta-te na presença do Senhor, espere nele com paciência. Interessante isso aqui, né? Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com os seus planos, etc. Enquanto você olha o vizinho que não serve a Deus, está prosperando, não se preocupe com isso. Enquanto os perversos estão querendo acabar com a sua paz, estão prosperando, não se preocupe com isso. Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Em outras palavras, espere nele com confiança. Tá certo? Esse aquietar-se na presença do Senhor tem a ver também, quando fala que na questão da presença do Senhor, tem a ver também com estar nos atos do Senhor, com estar na casa do Senhor. E muitas vezes as pessoas vão para a casa do Senhor, vão para os atos do Senhor, estão com o coração com dificuldades, etc., não conseguem se libertar totalmente, estão preocupados enquanto estão na igreja e acabam não absorvendo a palavra que Deus quer ministrar para eles ali. Então, não permite que as situações externas roubem tua paz quando você estiver na igreja, é isso que a lição está falando? Então, aquieta-te na presença do Senhor e espera nele com confiança. E o versículo 8 diz, deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, e isso só lhe trará prejuízos, né? Que coisa maravilhosa, né? Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele. Então, alegrar-se no Senhor é confiar no Senhor, é confiar no agir do Senhor em todo e qualquer momento, e nos momentos de crisol. Nós, porém, não confiamos nas pessoas que nós não conhecemos. Então, Deus está te chamando para poder
se relacionar com Ele, a fim de que você o conheça e tenha confiança nele. Então, essa foi a lição de número 11, esperando no crisol. Louvado seja Deus. Que Deus nos conceda, que o Deus da paciência nos conceda a paciência necessária para enfrentar os crisóis. Que Deus, que resolve tudo no seu tempo, nos ajude a esperar no tempo do Senhor. Que Deus que concedeu aquela paciência a Davi nos conceda também essa paciência diante de muitos crisóis. E que Deus não nos permita sermos precipitados em algum momento, como foi o profeta Elias, mas se formos confiar na direção de Deus, confiar que Deus ainda está tratando conosco e que Deus nos ajude a ter prazer nele. Em outras palavras, que Deus nos ajude a confiar nele em todo o tempo. Amigo, que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que possamos nos encontrar aqui na próxima semana, se for da vontade de Deus, para mais um estudo, mais uma recapitulação do estudo da lição da Escola Sabatina. Feche teus olhos, sobre a sua fronte, oremos. Bondoso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esses momentos aqui passados, estudando a tua palavra, recapitulando a lição da Escola Sabatina. Queremos te agradecer por isso e queremos pedir a Deus que nos conceda a paciência, a longanimidade para enfrentar os crisóis da vida. E isso só será possível, entre outras coisas, se principalmente nós nos alegrarmos do Senhor, se totalmente nós confiarmos no Senhor. E para isso nós precisamos conhecê-lo. Nos ajude, em nome de Jesus, a te conhecê-lo cada dia mais. Nós te pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, que o Senhor te abençoe e te guarde, e até a próxima semana, se essa for a vontade de Deus.